Pessoal, boa noite a todos os presentes, boa noite a todos que estão nos acompanhando aí em casa, quem depois vai assistir essa gravação, boa noite, bom dia, boa tarde, na hora que vocês forem assistir. Pra gente é de novo um prazer estar aqui mais uma vez, num novo episódio, num novo encontro do Gasto com Vino. Hoje é um encontro bastante especial, a gente tem convidados aí de peso, a família Brunaldi vem lá de Ribeirão Preto conversar com a gente sobre o tema de próteses endoscópicas. Daqui a pouquinho a gente vai ter o privilégio de ver aqui na tela tanto o Vitor Brunaldi quanto o pai dele aqui nos agraciando com esse tema. E depois o Fabrício vai nos falar sobre a Riesling, uma das uvas mais longevas do mundo, de uma região produtora de destaque. Então, como sempre, a gente faz aqui uma programação de altíssima qualidade, tanto no vinho quanto na parte científica médica, né? Para vocês todos que estão aqui nos prestigiando e vocês aí que estão nos assistindo à distância em casa, tá? Eu queria começar com os patrocinadores. Sem eles, nada disso funciona. Eu vou fazer aqui uma breve introdução e depois a gente vai passar para a mensagem deles antes da gente começar nossas apresentações. Então, a Zidos, a Medicalog, a Saitec, a Endotec, a Apsen, a Cinemed e o Mitfocus vão deixar o recado aqui para vocês antes da gente começar nossas apresentações. Então, gostaria de convidar a Zidos para assumir aqui o palco e passar a mensagem dela hoje. Obrigada, doutor. Obrigada por estar participando. Agradeço, doutor Marcelo, doutor Concon. Para quem não me conhece, eu sou a Gabriela, eu sou representante da Zidos. E eu vou falar um pouquinho de um produto que a gente lançou o ano passado. Né? É um produto que é o Star, que é a nossa vitamina E, de 800, acho que tá lá. Não tem problema. A gente lançou o ano passado, é o Star, a vitamina E de 800 miligramas. Né? Ela vem com uma abordagem aí para tratamento da esteatose hepática. Hoje a gente tem um estudo, que depois vai mostrar ali na tela, que chama o estudo Pivens, que eu até deixei alguns espalhados aí na mesa para vocês dar uma olhadinha. Esse estudo, ele fala que a vitamina E, na dose de 800 miligramas, ela ajuda a reduzir a esteatose hepática. Então, ela diminui significativamente a esteatose hepática, a gordura no fígado, e essa é versus a pioglitazona. Então, comparado, ela tem menos efeitos colaterais, menos efeitos adversos, por ela ser uma molécula limpa. Então, a gente dá uma olhada aqui, a gente vê que ela não tem açúcar, não tem corante, como alguns outros, né? E não contém glúten também, tá? E é isso que eu trago hoje. A gente tem vários produtos, e aí eu, se puder passar o vídeo, senão, tudo bem. Na marcação, tá bom. Passar um vídeo institucional, não sei se todos conhecem, a Zidos é uma multinacional indiana, que ela atua em mais de 50 países hoje, mas aí traz um pouquinho que eu falei do estudo Pivens, que ela melhora a lesão nas células hepáticas, melhora a esteatose hepática e menos efeitos adversos. E eu vou passar um vídeo institucional, só para conhecer, para quem não conhece a Zidos. É pautada por um único propósito: ser dedicado à vida. Nascemos na Índia e conquistamos o mundo. Hoje somos uma das maiores indústrias globais, com presença em 4 continentes, levando saúde e tecnologia para mais de 50 países. Nossa força vem da ciência, através da pesquisa e do desenvolvimento. Buscamos atender às necessidades de saúde ainda não alcançadas, transformando desafios em novas possibilidades terapêuticas. Acreditamos que comunidades mais saudáveis são comunidades mais felizes. Por isso, cada descoberta nossa tem um destino certo: o bem-estar das pessoas em cada canto do planeta. Mas o que fazemos não é apenas sobre medicina, é sobre uma comunidade inclusiva, é sobre você, médico, e cada paciente, parceiro e colaborador que confia na nossa trajetória.
Nossa visão é clara: ser a empresa global que lidera através de descobertas inovadoras, abrindo portas onde antes havia dúvidas e trazendo soluções que impactam positivamente a prática clínica e a vida. Com paixão e tecnologia, empoderamos pessoas para que elas possam desfrutar de uma vida plena, saudável e equilibrada. Para nós, a ciência só faz sentido quando serve ao coração. Zidos, mais que pesquisa, mais que saúde. Uma trajetória dedicada a você, uma trajetória dedicada à vida. É isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida também, tá bom? Fico à disposição. Obrigada, viu? Obrigada mais uma vez. Obrigado a Zidos, está com a gente desde o ano passado, hoje, esse ano ainda renovando aqui o patrocínio com a gente. Wagner, dá pra gente passar? Agora a gente vai a Medica Log. Tá passando aqui agora comigo? Acho que sim, hein? Eu passei e foi. Tá com você? Então tá bom. Então eu vou chamar aqui a Medica Log agora, também uma parceira que começou ano passado com a gente, está aqui de novo. O Assis é o representante e vai passar aqui a mensagem da empresa pra gente. Assis, só tem que ficar no quadradinho aqui. Olá, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. A Medical Log está há 12 anos no mercado e nós somos referência em dispositivos enterais. Representamos no Brasil a Applied Medical Technologies, que é uma multinacional americana que já está há 40 anos no mercado. E dentro do nosso portfólio destaca-se a sonda Bottom de gastrostomia Mini One, a sonda gastrojejunal GIGET, temos no modelo longo tradicional e com destaque o modelo Bottom, nível da pele. Em um mercado que exige... Rapidinho. E o grande diferencial da sonda gastrojejunal é que ela é aramada, como podem ver aqui. Isso ajuda muito no posicionamento da sonda na porção distal do duodeno. Né? Contamos com uma equipe técnica para dar todo o suporte no procedimento e também acompanhamento pós-vendas. Nosso compromisso é promover a qualidade de vida para quem usa e tranquilidade para quem cuida. Obrigado, um ótimo evento a todos. Pode passar. Em um mercado que exige mais do que tecnologia, surgem soluções pensadas para quem está no centro do cuidado: o paciente. É por isso que a Medical Log traz ao Brasil os botões de gastrostomia Mini One e GIGET, desenvolvidos pela AMT, referência global em dispositivos para linha interal. Criado para oferecer mais segurança, o Mini One é considerado o melhor e mais confortável bottom de gastrostomia, com vedação gástrica superior. Discreto e otimizado para evitar complicações, proporciona mais conforto, facilidade de manipulação, menor risco de vazamento do suco gástrico e menos atrito com a pele. Além da vedação eficiente e conforto, o Mini One possui um destaque fluorescente para facilitar a alimentação noturna. Já para pacientes que necessitam de acesso gastrojejunal, o GIGET conta com um design exclusivo que evita dobra, obstrução e refluxo. Sua estabilização em 4 pontos reduz o movimento, prevenindo o surgimento de tecido de granulação. O bottom GIGET impede conexões incorretas e o uso inadequado de extensores. Possui alças de segurança duplas e é projetado para proporcionar ainda mais segurança ao paciente. Assim como o Mini One, o GIGET também possui tecnologia fluorescente, facilitando a alimentação noturna. Tudo que a Medical Log oferece visa proporcionar menor obstrução, soluções que suportam maior fluxo e que requerem menos substituições. Dessa forma, profissionais de saúde contam com dispositivos de alta performance, respaldados por milhares de depoimentos e estudos científicos que comprovam a segurança das tecnologias de ponta Mini One e GIGET. Seguimos com o mesmo compromisso: transformar o cuidado com soluções que unem inovação, ética e humanidade. Medical Log, há mais de 10 anos conectando saúde com humanidade. Obrigado. Obrigado, Assis. O comando está com você ainda, vai? Então, beleza. Então agora vamos para SciTech e aí eu vou convidar aqui a figura da Andrea para dar a mensagem da SciTech, que também é um patrocinador que está com a gente desde o começo. Na verdade, André e Daniel, não preciso falar, né? Eles estão com a gente desde o começo. As empresas passam e os dois ficam, né? E hoje estão falando da SciTech. A Andrea vai dar o recadinho aqui. Boa noite.
Deixa eu ficar, a figura ficar aqui no meio. Pessoal, Saitec é uma empresa nacional, multinacional, né? Com fábrica em Goiânia, a gente exporta para mais de 46 países. É um grande orgulho uma empresa nacional conseguir ter esse ganho. Todos estão convidados para conhecer a fábrica, que é muito legal lá em Goiânia. Com muitos produtos inovadores, né? A gente pode mencionar o colangioscópio, o Brivil, mas eu queria hoje trazer para vocês o mais recente lançamento, que é o iLive Touch, que é a elastografia transitória hepática, né? Você primeiro faz o exame, depois usa o medicamento das idos, tá? Identifica a esteatose hepática, tomara que não tenha fibrose, mas dá para identificar também. Quantifica aí essa esteatose. E o mais legal é que na região aqui de Campinas e Valinho, vocês já podem pedir para os seus pacientes procurar o iLive Touch na Valinhos Medical Center, né? Que hoje tem esse equipamento diferenciado, revolucionário e que está aí para trazer um grande ganho na endoscopia, tá bom? Obrigada pela atenção, bom jantar a todos. Que bela batida de bola, hein? Das idos com a Saitec. Foi boa. Essa foi combinada? Foi legal. Já. E agora o Daniel, que é o marido da André, para falar da Endotec, uma outra empresa que está com a gente já há 3 anos, né? Com um portfólio aí bastante interessante dos equipamentos de endoscopia. E o Daniel trouxe mais uma vez um recadinho aqui para a empresa. Boa noite a todos, tudo bem? Prazer de cumprimentar também o Dr. Vitor e o Dr. Brunaldi, que estão lá em Ribeirão Preto. Essa é uma grande vantagem, né, do Gastro com Vinho, poder trazer gente de todo canto do Brasil, poder trazer amigos de todo canto do Brasil, inclusive para trazer conteúdo importante, relevante para a gente. Eu lembro que na pandemia, há 6 para 7 anos atrás, parece mentira, né? 6 para 7 anos atrás, quando a gente resolveu fazer o Gastro com Vinho também online, que tem um monte de gente que aderiu, era com Zoom ainda, né? Da SMCC. E o primeiro Gastro com Vinho, esse dia eu estava lembrando, até comentei com o Dr. Fabrício. O primeiro Gastro com Vinho online que a gente teve, um monte de gente, a gente colocava música antes de começar a entrar os palestrantes, e estava tocando esse DC e as pessoas iam entrando, cada um com o seu jantar, com o seu vinho, que estava em plena quarentena, né? E aí a primeira cena que apareceu assim, quando esse DC começou a tocar, foi o Dr. Fabrício dançando com a Pietra. E o pessoal aplaudiu e tal. Então ficou essa lembrança. E graças a Deus estamos aqui com todos esses amigos, inclusive à distância também. Da Endotec, eu tenho, assim, essa empresa é muito interessante, já está conosco há 3 anos, é uma baita de uma empresa que trabalha no Brasil inteiro com muitos dispositivos diferenciados, tanto na área da endoscopia quanto na área da cirurgia também, né? E nós aqui trabalhamos muito também com a parte interal com eles, principalmente com a gastropexia, né? Que existe, foi concebida para aquele perfil de paciente que tem obstrução, tem tumor na área do esôfago, não tem como passar, então o acesso tem que ser de outra forma. A gastropexia, aliás, a nossa, a da GMI, é uma das poucas que tem no Brasil, ela resolve essa parte também. Então, não esqueçam, precisando, a Endotec tem a gastropexia da GMI. E também temos com eles, com a Endotec, a linha da Pentax, que hoje é de altíssima qualidade, cada vez mais de altíssima qualidade, alta tecnologia, e talvez seja a única marca de equipamentos no Brasil que tem, aliás, talvez não, é a única marca de equipamentos no Brasil que tem
8 assistências técnicas exclusivas espalhadas pelo Brasil. Então não é aquela assistência técnica que conserta um monte de equipamento e mais Pentax. Não, são 8 assistências técnicas exclusivas. Ninguém tem isso no Brasil hoje. Muito obrigado e vamos para o Gasto com Vinho. Muito bem, e agora passando o microfone para a Apsen. A Apsen está com a gente há 3 anos, aliás, a Apsen é a grande promotora da gente estar aqui nesse local, nos ajudou bastante a ter esse local aqui reservado para o evento. E a Vanessa vai vir aqui mais uma vez para dar o recadinho da Apsen para vocês. Vanessa, bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos. É sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês. A Apsen é um laboratório nacional. Esse ano a gente completa 56 anos e a gente tem uma linha específica para gastro. E a gente começa com o nosso principal produto, que é o Iniloc, né? A gente já vem falando dele há um bom tempo. E a gente tem 2 lançamentos recentes que a gente vem falando na gastro. O primeiro é o COB12, que a gente sabe que hoje a suplementação de vitamina B12 é muito importante, principalmente para aquele paciente bariátrico, fazer a reposição. E a gente sabe o quanto é importante o tamanho do comprimido ser diferenciado, né? Também o Microbix, que foi o lançamento recente também, que é o nosso probiótico para casos de diarreia. A gente sabe também que os pacientes utilizando caneta, a gente sabe que acaba tendo ou constipação ou casos de diarreia. Então, o Microbix entra muito bem nessa linha. E o vídeo que a gente passa sempre do Iniloc, agradecendo a participação de todos. E um bom no jantar tratamento a todos, das gente. lesões Obrigada. ácido-relacionadas, conte com uma opção que proporciona tecnologia, rapidez de ação e alívio duradouro no controle da acidez gástrica. Iniloc. Iniloc é o pantoprazol magnésico com a exclusiva tecnologia Selected Release System que reveste o comprimido com 2 camadas, uma interna e uma externa. A função da primeira camada é permitir que o ativo passe intacto pelo esôfago e pelo estômago. Assim, a segunda camada é dissolvida no duodeno, principal local de absorção. 1000 vezes menos solúvel versus pantoprazol sódico. Dessa forma, Iniloc proporciona uma absorção linear e gradual, portanto mais previsível e controlada. Essa característica, somada à ligação da molécula à cisteína interna em relação à bomba protônica, garante ao paciente rápido início de ação. Ação por até 24 horas. Efeito prolongado, atingindo altos níveis de alívio sintomático. Taxa de cura superior ao pantoprazol sódico. Cicatrização em 4 semanas. O conjunto único de benefícios de Iniloc garante resultados que atendem às expectativas de pacientes e especialistas. Esse resultado só é possível com a combinação da tecnologia de Iniloc com o diferencial do pantoprazol magnésico, que traz eficácia com um alto nível de segurança. A grande novidade é que agora os pacientes podem ter um tratamento pleno com uma única compra. O novo Iniloc 90 garante um tratamento completo para DRGE e lesões ácido-dependentes. Essa novidade oferece ainda mais comodidade e economia para os pacientes, pois se trata da opção mais acessível do mercado. Muito bem, pessoal. E agora, chamando aqui uma empresa que está estreando aqui no Gasto com Vinho com a gente, a Cinemed. Temos aqui o Célio e o Leonardo, que são os representantes da empresa que estão entrando aqui no nosso evento para essa temporada toda que vão ficar junto com a gente. Então, vou passar aqui a palavra para o Leonardo
Leonardo, tem o pessoal olhando pra gente lá naquelas câmeras, você fica dentro do quadradinho para ficar focal. Boa noite, pessoal. Agradecer ao Dr. Marcelo pela oportunidade de apresentar o nosso produto. Bom, a nossa empresa possui uma aplicação, um ecossistema completo de gravação das suas endoscopias, aquisição de fotos e armazenamento em nuvem, tá? A ideia do produto é trazer a vocês uma segurança jurídica, a rastreabilidade e o acesso para auditorias quando necessário, tá? Então nosso sistema ele é um ecossistema realmente completo. O Dr. Marcelo viveu isso conosco dentro da Redditor, hoje nosso maior cliente, onde desde a ponta nós trazemos a facilidade do fluxo para vocês que fazem o exame, até mesmo na entrega para o paciente, que é totalmente digital, eliminando assim essa entrega física, o papel, trazendo para as instituições que fazem parte do nosso grupo, hoje em torno de 439 instituições a nível Brasil, uma possível redução de custo e a melhora final para o paciente, porque ele não precisa regressar para buscar laudo nem nada. Tudo entregue digital 24/7 por 20 anos. Ou seja, vocês estão cobertos legalmente, juridicamente, para qualquer imprevisto futuro que venha acontecer, tá? Então, o meu colega Célio deixou um folder com vocês. Nós temos um período de demonstração grátis para vocês conhecerem a aplicação. Melhor do que eu falar rapidinho aqui para vocês conhecerem, é vocês utilizarem, custo zero para vocês utilizarem no período de demonstração. E hoje nós cobrimos 15 estados mais o DF. Então, a nível nacional, a empresa tem cobertura 24/7. Tá ok? Eu só queria eu ia pedir para virar. Atrás do folder tem o nosso telefone de contato, se vocês precisarem, tá? Da nossa central comercial. E conheçam, é a proposta que eu faço. Conheçam que vale a pena. Tem uma prova social aqui do nosso lado que valida muito o que eu estou falando aqui para vocês. Tá bom? Obrigado. Pessoal, só já que ele me citou, serviço de pós-venda extremamente eficiente. Isso não sou eu que estou dizendo, até o próprio pessoal da Redditor já reconhece isso e comenta. Então acho que é um parceiro que veio para agregar aqui com a gente. Ao longo dessa temporada vai ter oportunidades de mostrar, de repente um pouquinho mais aí do produto, né? Mas vai ser bacana para todos aí conhecerem, tá bom? E a gente tem essa boa notícia que tem gente chegando, mas hoje também é um dia especial porque marca também o fim de um ciclo. A MITFocus vem hoje como última vez aqui no nosso evento para dar uma mensagem para vocês e deixar aqui também a mensagem de despedida sendo feita pessoalmente. A gente até combinou de não fazer uma saída desonrosa, então vir aqui e poder fazer a última vez a mensagem para todos vocês. A Arine vai falar aqui com vocês agora. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Concom. Bom, eu começo a noite de hoje deixando um recado para vocês. 2026 é um ano que exige de todos os médicos e empresários planejamento, organização e profissionalização. Então, o planejamento, ele é a direção, a organização é o que sustenta o planejamento e a profissionalização é a postura, assumir as responsabilidades e ter a disciplina de levar melhorias contínuas para o negócio de vocês. Foi um imenso prazer estar com vocês aí nesses quase 3 anos. Então, isso daqui não é um até logo, né? Todos têm o meu contato. Estaremos sempre à disposição de todos vocês para o que vocês precisarem, dúvidas, diagnósticos. Mas aqui no Gastro é o último, né, que eu estou junto. Então, acho que é isso. Gostaria muito de agradecer vocês por esse período e desejo aí uma longa vida para o Gastro, porque é um evento muito, muito, muito bonito mesmo. Tá bom, pessoal? Obrigada. Obrigado, Ariane. Obrigado pelas palavras. A gente também fica muito feliz de ter tido vocês a MITFocus, você aqui, né? Fica até aquele gostinho de querer vir, né? Porque o evento é gostoso mesmo. Então, daí você fala com a Júlia, vou continuar frequentando lá. Concom, tem um microfone aí, vamos fazer uma dupla aqui agora. Acho que, Wagner, se puder trazer aqui para a tela agora os nossos convidados.
Vamos lá. Vem cá, Concon, vem aqui no quadradinho, que é aqui que a gente fica enquadrado. Quer fazer as Ok, honras? quero. Hoje, para nós, é um momento de bastante alegria e uma honra ter a presença aqui, ainda que virtual, do professor José Eduardo Brunaldi, que é uma pessoa que nós já admiramos e conhecemos muito pelo seu trabalho, mas ainda não tivemos a oportunidade de conhecer pessoalmente. Espero que seja o mais rápido possível, professor Brunaldi. Eu tive a oportunidade de conhecer e trabalhar bastante com o seu filho, e estou olhando para ele aqui, Brunaldi. Tive a oportunidade de trabalhar bastante com o Vitor lá no IRCAD, no Rio de Janeiro, e realmente eu gostaria de te parabenizar pelo filho que tem, e realmente é um rapaz especial, e eu sei que isso é fruto do seu exemplo, do seu trabalho e da sua vida. Para nós é uma honra muito grande ter vocês dois, principalmente o professor Eduardo Brunaldi. O Vitor é de casa, tá bom? O Vitor, eu encontrei com ele no elevador lá em Recife. Depois de amanhã tem outro. Mas, e daí, Vitor, você tem que estar lá e não sei o quê. Eu não posso, porque eu estou preparando uma aula para isso, para te vira. Dá um jeito. Seu pai vai estar lá, você tem que estar junto. Vitor, muito obrigado por você estar aqui, tá bom? Você tem a obrigação de estar aqui junto com seu pai. A gente sabe que é uma correria para todos nós, mas hoje nós vamos ter uma aula especial. Uma aula especial que fala não só da teoria, de todo o conceito, de todos os guidelines, mas principalmente a vida real. A vida real de quem trabalha com CPRE, quem trabalha com os vias biliares, onde nós vamos ver sobre complicações de obstrução da via biliar e como tratar, como resolver isso. Professor, mais uma vez, sei que o senhor é apaixonado por música, e aqui nós temos um grupo apaixonado por música, ao qual ele faz parte também. Isso para nós mostra que realmente é um coração muito especial. Muito obrigado, professor Brunaldi, e esperamos que numa próxima esteja aqui presente e que o Vitor traga o seu dirigente. Vem até aqui, Vitor, para de viajar e traz seu pai aqui para o Caso Convida. Doutor Brunaldi, prazer ter o senhor aqui com a gente. Vitor, parceiraço, Vitor já esteve aqui, até trabalhando aqui com a gente. Sempre bom contar com vocês. Só deixar um visual para vocês, porque pela estrutura nossa vocês não estão vendo a plateia assim de frente, né? Mas a gente tem aqui praticamente os principais médicos da cidade que fazem CPRE, colangioscopia. Então vocês estão falando para uma plateia bastante qualificada aqui da região. E a gente está todos sedentos aqui pelas informações. Eu prometi para eles, doutor Brunaldi, que o senhor ia dar uma aula que a gente não ia precisar nem ler mais guideline depois da aula de hoje. Então, ficou fácil agora, né? O Vitor está aí para apoiar. Então vamos lá, a plateia é de vocês a partir de agora. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Concon. É um prazer enorme estar novamente com vocês. Na vez anterior que nós participamos foi durante a pandemia, né? E foi totalmente virtual. Hoje que eu estou vendo aí a estrutura e essa cobrança do Vitor aí me faz ter vontade de em breve participar aí ao vivo, né, de um desses eventos. Será um prazer enorme estar aí com vocês na próxima. Tá? Nós vamos fazer uma explanação, mais uma troca de ideias aí sobre um tema bastante específico, mas é um tema que é interessante porque ele é muito específico. Cada tipo de problema que nós temos com essas próteses é um tipo específico, como nós vamos ver. E os guidelines são mais ou menos engessados, de maneira que nós que temos uma experiência maior, temos condição de escolher melhor a melhor opção para cada tipo de paciente. É isso que nós gostaríamos de apresentar para vocês. Uma coisa bastante informal, né, de maneira que a gente possa trocar ideias aí e clarear algumas situações. Posso começar? Você quer falar alguma coisa, Vitor?
Não, eu acho que é isso daí. O esqueleto dessa aula eu já vi, né? Você apresentando, acho que num simpósio da CIED, há alguns anos atrás. A ideia, acho que é trazer algumas situações inusitadas. E eu tô aqui para palpitar aí. Vou dar algumas opiniões, enfim, algumas provocações. E acho que a ideia é essa aí. Cara, hein? Cuidado. Tá bom. Posso começar, Marcelo? Pode sim, manda bala. Então, nós vamos falar das obstruções de prótese biliar, dos guidelines para a vida real. Então, antes de entrar direto no assunto, nós vamos ter que entender um pouquinho como é que funciona o fluxo laminar dos líquidos pelos tubos cilíndricos. E nós vamos trabalhar com tubos cilíndricos, né? Sejam próteses plásticas ou metálicas. Como é que os líquidos, né, correm dentro desses tubos? Existe uma regra, uma lei, né? É a lei de Poiseuille. Poiseuille fez essa regra lá no começo dos anos do século XVIII, em que ele coloca que a velocidade do fluxo de um fluido viscoso, nós vamos trabalhar com líquido viscoso, que é a bile, né? É diretamente proporcional à quarta potência do raio e inversamente proporcional ao comprimento e à viscosidade do líquido. E lembrar também que no tubo o fluxo não é igual em todos os segmentos. Então, na porção mais central, o fluxo é mais rápido, enquanto na porção lateral junto à parede, esse fluxo é menor, é mais lento. Então, temos que levar em conta essa lei aqui que vai reger todo o nosso raciocínio daqui para frente. Bom, nós temos também o problema do biofilme, da lama biliar, que logo após a implantação da prótese na via biliar, a prótese passa a ser colonizada. Nós abrimos a papila e ela passa a ser colonizada por diversos tipos de bactérias, aeróbios, anaeróbios, por fungos. E aqui está uma foto mostrando aqui já as primeiras concreções, né? E o aumento maior aqui, isso após 4 semanas. Após 8 semanas, isso já se transforma em lama. E é isso que vai trazer o transtorno para nós aí que fazemos a via biliar. Além disso, nós temos que os segmentos das próteses são mais suscetíveis à obstrução. Esse é um trabalho do HC de São Paulo, recente, de 2025, que mostra que a porção distal da prótese é a mais suscetível a ser obstruída. Por isso é que sempre que nós entramos em uma prótese previamente colocada, é frequente nós encontrarmos esse tipo de grumos aqui na prótese. Isso porque o fluxo aqui, além de estar numa área mais contaminada, tem também orifício e o flap, que acabam favorecendo a proliferação bacteriana e a fixação da lama biliar. Bom, começamos pelas próteses plásticas. As próteses plásticas, didaticamente, são divididas em obstrução precoce e obstrução tardia. Precoce, até 30 dias de implantação, e tardia após 30 dias. As precoces ocorrem geralmente por problema técnico, por locação errada, por prótese inadequada, por coágulos e por debris ou muco, que já existem na via biliar. Quando você coloca a prótese lá, eles já existiam e eles podem acabar obstruindo. E a obstrução tardia é quando se forma o biofilme, a lama biliar, isso potencializado pelo refluxo do conteúdo do duodeno biliar e componentes biliares que refluem. Aqui está, então, um exemplo de uma obstrução precoce. Esse paciente com Klatskin, colocado aqui a obstrução, nível do hepático direito,
colocado uma prótese plástica. Mas vejam que é uma prótese muito longa, né? E ela foi posicionada lá em cima, num ramo do hepático direito lá em cima. Lógico que essa prótese não poderia funcionar de maneira adequada. Isso no dia 14, uma semana depois, esse paciente teve que fazer submetido a uma revisão, porque ele não teve melhora, e aqui a prótese, né, que tinha sido previamente colocada, muito grande, alta, e reposicionada uma prótese agora de tamanho adequado, que então favorecendo aqui o esvaziamento satisfatório do hepático direito. Outra causa de obstrução precoce é o sangramento pós-dilatação. Esse paciente teve uma dilatação da estenose e ficou sangrando. Colocada a prótese, essa prótese acabou sendo obstruída por coágulos. Então, aqui nós tivemos que fazer uma revisão 3 dias depois e a prótese estava nessa situação, totalmente obstruída por coágulos. Então, isso aconteceu de maneira precoce. Obstrução mais tardia, então, nós temos a causa da lama biliar, né? Então, esse é um caso de um paciente com estenose biliar por pancreatite crônica. Nós colocamos 5 próteses plásticas, que aqui estão, bem posicionadas, e após 5 meses, os episódios de febre com calafrios, ele nos chegou, tinha melhorado com a antibioterapia, mas, logicamente, nós tivemos que fazer uma revisão. Então, aqui está, essas próteses foram retiradas, e observa aqui a quantidade de lama biliar obstruindo essas próteses. A literatura considera a patência médica da prótese plástica em torno de 4 a 5 meses, mas nós encontramos isso, 4 a 5 meses é um tempo prolongado. As próteses plásticas têm uma patência, na prática, menor que isso. Bom, o que nós fazemos, então, para a prevenção da obstrução dessas próteses plásticas? Existem vários artifícios que estão aqui listados. Vamos ver desde o diâmetro da prótese até posicionamento de prótese de maneira acima da papila. Vamos ver aí um a um. Diâmetro da prótese. Os aparelhos que nós temos, os duodenoscópios que nós temos disponíveis, eles têm calibre 3,7 ou 4,2, né, são os terapêuticos. O 3,7 aceita prótese até 10. O de 4,2, prótese até de 11,5 frente. Mas estudos prospectivos mostraram que não há diferença significativa entre esses dois calibres. Aqui eu fiz aumentei esse calibre aqui 10%, que é o de 10 para 11,5%. E não há diferença de patência. Então, a prótese 10 frentes é a que tem sido padronizada para uso de maneira geral. Então, a de 11,5 centímetros, que nem mais é industrializada. Composição e forma da prótese. A composição com teflon, com poliuretano ou polietileno não faz diferença significativa na patência. E a forma reta, que é a que nós utilizamos, ela tem um fluxo melhor, mas migra e acaba encostando na parede duodenal. E também tem o flap, que acaba retendo resíduos. A pigtail, ela não tem flap, mas não migra, mas também o fluxo dela é menor pela própria estrutura, curva que ela tem. Então, não há vantagem em usar nenhuma das duas preferencialmente. A troca programada ou por demanda, nós sabemos que o risco de obstrução nas próteses com 10 frentes aumenta significativamente após 3 meses de uso, né? Lembrando que a patência, em média, é de 4 a 5 meses. Então, com 3 meses, alguns autores recomendam você trocar a prótese mesmo antes de que ela obstrua. Acontece que na doença maligna, em paciente com sobrevida curta,
A troca por demanda, você pode fazer uma troca desnecessária, né? Então, a troca programada, né? A troca por demanda seria mais indicada porque você pode diminuir número de procedimentos do paciente com sobrevida curta, né? E você controla o paciente com elevação de bilirrubina antes que ele faça colangite. O problema é você esperar ele fazer colangite, você vai ter uma piora do quadro do paciente. Já na doença benigna, que o paciente vai ficar com prótese por tempo longo, a troca programada pode ser utilizada. O uso de antibióticos e coleréticos, antibiótico via sistêmica, apesar da colonização ser o mais importante, fator da obstrução, alguns estudos in vitro e in vivo não mostraram resultado satisfatório. Então, não se usa de rotina o antibiótico após colocação de prótese. Coleréticos são aqueles medicamentos que favorecem aumento do fluxo de bile, como o urso desoxicólico, né? Mas estudos combinando antibiótico com urso desoxicólico não mostraram efeito significativo no aumento da patência, não, também não são utilizados. Prótese com revestimento antibacteriano ou hidrofílico, os antibióticos não foram comprovados. O antibiótico embutido na prótese, né? O uso de material hidrofílico, a hidrofobicidade, sabe-se que favorece adesão bacteriana. Então, como a adesão bacteriana é um dos fatores da formação do biofilme, teoricamente seria interessante o uso de material hidrofílico na prótese, mas estudos prospectivos também mostraram que não há melhora da patência em tempo prolongado. Design. Isso aqui é uma coisa que a gente já viu aí muito tempo aí que nós fazemos uso dessas próteses. Então, design, por exemplo, as próteses que nós utilizamos são as próteses com orifícios laterais, né, retas ou semicurvas, né, sem orifício, porque o orifício lateral diminui o fluxo. Essa seria a jogada. Então, o acúmulo de lama é mais frequente junto aos orifícios e aos flaps. Mas esse tipo de prótese que eu estou mostrando aqui, tem os flaps sem orifício, foi utilizado, nós já utilizamos, mas ela não trouxe assim ganhos de patência. Outra coisa que foi utilizada foi a prótese com válvula antirrefluxo, para tirar o refluxo do odeno biliar, que é um dos mecanismos do biofilme e da lâmina e da lama biliar. Apesar de estudos mostrarem uma patência maior, esse design nós não temos disponibilidade, creio que a indústria não comprou esse material, não comprou essa ideia. Outra prótese, que é a prótese intracoledociana, teve uma época que se falou muito disso. Se coloca a prótese com um fio, ela fica totalmente dentro do colédoco e fica somente um fio para fora da papila, de maneira que você tira o refluxo do odeno biliar também. Mas teve uma taxa muito elevada de migração que ela deixou também de ser utilizada. Ela foi... teve autores aí importantes que utilizavam para fazer tratamento de estenose pós-transplante hepático, mas também caiu no desuso. De maneira que o que nós temos nas próteses atualmente, nós utilizamos a prótese convencional, como nós temos aqui, a prótese reta ou semicurva, com flaps laterais, com orifícios, né? E, em alguns casos especiais,
as pigtail. Agora passamos para as próteses metálicas. Acontece que as próteses metálicas elas estão sujeitas aos mesmos princípios e aos mesmos desafios das plásticas. Mas tem vantagens? Tem muita vantagem, né? Especialmente porque a lei que rege o fluxo viscoso está aqui, né? É no raio. Tá? A quarta potência do raio é que favorece a utilização das próteses metálicas. Mas, mesmo assim, nós temos problemas com as próteses metálicas. Um deles é o crescimento tumoral, que ele cresce para dentro da prótese ou por cima, né, das extremidades, que é o ingrow ou overgrow. E a lâmina debris continua presente. Isso aqui que diminuiu em relação à plástica, porque o calibre é maior. Né? Mas nós criamos alguns problemas, a prótese plástica trouxe alguns problemas para nós. E como tratar essas obstruções? Bom, uma prótese metálica obstruída deve ser retirada e colocar uma nova, né, se for necessário ainda. Né? Mas é frequente que isso não é possível. Então, o que nós devemos fazer? Primeiro, inserir uma segunda prótese. Pode ser plástica ou metálica. Quando? Isso nós vamos ver a seguir. Ou pode ser feito o clareamento mecânico, limpar essa prótese, tirar esse conteúdo que está obstruindo. Né? E outras opções seriam, de exceção, drenagem percutânea ou por ecoendoscopia. E não há uma conduta clara, isso aí nós vamos ter que fazer caso a caso. Bom, então vamos ver alguns casos. Então, essa é uma paciente, 49 anos, que teve substitutiva por metástase carcinoma de mama, na região do hilo hepático. Então, aqui está o hepático direito. Nós colocamos o fio guia e colocamos uma prótese, como o hepático esquerdo era inacessível, nós colocamos uma prótese metálica não coberta. Isso foi em maio. Essa paciente era esposa de um dos diretores do hospital. Ela viajou, foi para Paris, voltou. Setembro, recidiva da icterícia. Aqui está. Colocamos uma segunda prótese metálica dentro da prótese anterior. Essa é a recomendação. É a melhor recomendação que se faz. A inserção de uma segunda prótese metálica em prótese ocluída. É a melhor opção de uma prótese que não pode ser retirada. Outro caso, paciente com colangiocarcinoma hilar. Está o hepático direito, hepático esquerdo. Nós colocamos uma prótese metálica no direito, não coberta, e por dentro da prótese que nós colocamos uma segunda prótese. Então, foi uma prótese intraprótese no mesmo tempo, drenando os dois lados da via biliar. Esse paciente, isso foi em fevereiro, ele evoluiu bem até os 5 meses. Recidiva da icterícia em julho, que está a prótese bem posicionada, as próteses, né, do lado direito e esquerdo, obstruída. Então, nós aqui colocamos, não tinha condição de colocar 2 próteses metálicas, esse paciente já estava no estado geral bem comprometido. Então, pacientes com baixa expectativa de sobrevida, utilizamos prótese plástica. Foi com isso que nós tratamos esse paciente. Aqui está a prótese passando por dentro da... Primeiro foi colocada a prótese do lado esquerdo, e depois do lado direito. Aqui nós temos um câncer de pâncreas com obstrução do colero. É um adenocarcinoma irressecável, esse paciente ia para quimioterapia paliativa. Aqui está a estenose. Colocamos uma prótese metálica coberta. Esse em
fevereiro. Quando foi em outubro, esse paciente voltou com episódio de febre e icterícia. Fez uma colangite. O paciente estava consumido pela evolução da doença. Aqui está a radiografia simples, mostrando a ausência de aerobilia, a prótese bem posicionada. Então, em pacientes com baixa expectativa de sobrevida, pode ser utilizada a prótese plástica, como nós fizemos no caso anterior. A limpeza mecânica da prótese metálica ocluída é pouco efetiva para restaurar a patência biliar. Isso é o que os estudos mostram, não recomendam a limpeza. Mas nós, devido ao estado geral do paciente precário, nós resolvemos fazer só a limpeza. Então, com o auxílio de um balão extrator, nós limpamos, clareamos a prótese e a via biliar. Toda essa lama, como vocês podem ver aqui, e o resultado ficou muito bom. Veja a prótese limpa aqui, clareada, e aqui está a parte radiológica, aqui já o colético já limpo, aqui balão sendo tracionado, e aqui a parte final em que a aerobilia intrahepática mostrando a via biliar clareada. Então, nos casos especiais, como nesse caso, a limpeza mecânica foi suficiente para manter a patência da via biliar no período de sobrevida que esse paciente teve. Então, aqui nós temos, então, outro caso, que é uma paciente, né, feminina, com paracoccidiose de micose em tratamento, que evoluiu com icterícia obstrutiva. Ela estava tratando e acabou ictérica. Então, aqui está a via biliar dilatada, um colético distal, uma estenose pela paracoccidiose de micose. Nós, então, estenose benigna, paciente com possibilidade de melhora com tratamento clínico, melhora da doença básica, né? A indicação é a colocação de múltiplas próteses plásticas ou então uma metálica totalmente coberta. Nesse caso, nós colocamos duas plásticas para ela melhorar as condições. 6 meses depois, ela volta com icterícia. Aqui estão as próteses plásticas, nós retiramos as próteses. Nesse caso, o melhor é colocar uma prótese metálica totalmente coberta. E foi o que nós fizemos. Aqui está a prótese colocada, uma prótese totalmente coberta. Isso foi em dezembro de 2012. Essa paciente ficou bem e ela voltou só quase 5 anos depois. Só quando a icterícia voltou que ela... Então, em 2017, ela voltou, então, a ictérica. Aqui está, então, o raio-x mostrando a prótese lá posicionada. Essa paciente estava com um ingrowth. Então, aqui está a prótese, ó. Ela está acima da papila. Então, esses casos de ingrowth são difíceis de remoção. A melhor conduta é, quando você não consegue tirar, é colocar uma prótese totalmente coberta no interior dessa prótese. Então, uma prótese maior, que fica acima e abaixo da prótese que está fixada lá. Mas mesmo isso tem um sucesso limitado. Então aqui nós colocamos a segunda prótese, que ela ficou acima da parte proximal e no interior do duodeno. Bom, isso foi em junho de 2017. Aí, um ano depois, que ela volta. As pacientes sumiam e voltavam. Voltou um ano depois, ictérica de novo. E aqui está. Então, a ausência de aerobilia está obstruída de novo. E essa aqui é a papila dela. Vê que a prótese quase ficou totalmente englobada aqui pelo duodeno. Nessa situação, é trabalhosa, mas nós devemos, então, tentar retirar essa prótese.
A tração não saiu, porque está sendo tracionada. Essa prótese não sai. Então, nós tivemos que fazer, então, uma incisão, abertura, para liberar a extremidade distal da prótese. Lembra que ela tem 2 próteses, né? Após liberar o suficiente, então, com a tração, com pinça, dente e rato, nós, então, conseguimos a retirada dessa prótese. Essa é a prótese que ficou internamente a prótese anterior. Ela está saindo. Saiu. Aí, nós vamos com outra pinça buscar a segunda prótese, que era a prótese inicial. E, então, retiramos a prótese. Esse procedimento, ele nem sempre tem sucesso assim. Então, aqui estão as 2 próteses retiradas. Essa é a que foi colocada no interior da outra e essa era a primeira prótese. Isso nem sempre é um procedimento com sucesso. E nós temos, então, outras opções. Quando isso não acontece, nós criamos problemas com essas próteses com Ingrow, mas a tecnologia nos permite métodos que permitem que a gente possa usar nos casos de insucesso. E um deles é a radiofrequência endobiliar para ablação e remoção dessas próteses plásticas retidas com Ingrow. Então, a radiofrequência endobiliar foi desenvolvida para levar a necrose do Ingrow tumoral, para poder fazer uma ablação e melhorar a patência da neoplasia e melhorar a sobrevida, mas também pode ser utilizada para retirar essas próteses retidas. E isso é um caso que o Vitor fez, se ele quiser comentar. Você já vai pôr o vídeo aí, pai? Tá aqui, ó. Pausa ele um pouquinho. Então, era só fazer alguns comentários, né, do que você tem mostrado aí. Primeiro, só em relação à parte de prótese plástica, né, com as trocas periódicas programadas em contexto oncológico, né, é assim que eu aprendi também, né, assim que a gente fazia. Sempre que disponível, a gente coloca uma prótese metálica totalmente coberta. Essa é a minha preferência no contexto oncológico, né, especialmente de paliação. Mas aí faz mais ou menos 1 ano e meio que eu estou trabalhando no Hospital de Amor de Barretos, e lá existe um protocolo institucional em que nós fazemos trocas periódicas de prótese plástica e não prótese sob demanda, né? Elas são trocas programadas plásticas, quando a gente tem obstrução biliar maligna. Independente da etiologia, se é duodenal, se é papila, se é colérico ou se é pâncreas, se nós biliar distal maligna, a gente começa com prótese plástica e vai fazendo trocas periódicas a cada 3 meses, tentando se antecipar as obstruções, né? Até um momento que existe uma perda de status performance. Porque, antigamente, assim, o neo de pâncreas, o paciente falecia rapidamente, alguns poucos meses o paciente falecia, mas com o aprimoramento dos quimioterápicos, e com o diagnóstico, mesmo no SUS, cada vez mais precoce, ainda é tardio, né, mas é mais precoce do que era 5, 10 anos atrás, os pacientes têm tido uma sobrevida um pouco maior, sabe? Então a gente tem deixado a prótese metálica, por opção, porque lá não falta material, tem deixado essas próteses metálicas um pouco mais para frente. Então a gente coloca a prótese plástica, faz às vezes 1 ou 2 trocas, vê a evolução oncológica do paciente, a progressão de doença, e quando o paciente está progredindo doença, é que a gente coloca a metálica, e aí dá um pouquinho mais de tempo de patência. Mas nesse início a gente mantém isso daí. Não é algo que está em literatura, é uma coisa que a gente está estudando lá. Estou com uma proposta, inclusive, de fazer um trial pragmático. Vocês sabem o que é trial pragmático? Um ensaio clínico randomizado pragmático? Sabe, pai, o que é? Não. Alguém da plateia sabe aí?
que é um trial pragmático? Sabe, Marcelão? Acho que não, Vitor. O trial pragmático, o pragmatismo é uma forma de randomização. A gente está muito acostumado com o sorteio, né? Gera uma lista de randomização, abre envelope e sorte as áreas. Isso é uma forma de randomização, né? Você gera uma lista aleatória no software. Isso é uma forma, mas existem outras. Tem o sim e o não. Então, o primeiro que chega, ordem de chegada. O primeiro que chega vai no grupo A, o segundo vai no grupo B, o terceiro vai no grupo C, D, e por aí sucessivamente. É outra forma de randomização. E o pragmático é uma forma de randomização que quem determina o grupo é o paciente. É um trial que assim, tem sido cada vez mais falado, utilizado. Eu participei de um trial na época quando eu morei nos Estados Unidos, e que é muito interessante porque simula o mundo real. Porque no mundo real, você conversa com o paciente, né? Ó, eu posso fazer essa sua troca periódica dessa sua prótese plástica, sabendo que ela vai aí obstruir alguma coisa entre o terceiro e o quinto mês, ou segue sua vida, meu amigo, faz seu tratamento. Na hora que você obstruir, a gente vai revisar e vai trocar. E aí a ideia é fazer o paciente ter essa opção, né, como uma forma de randomização e estudar sobrevida e tempo de patência. Então, assim, só para também dar discutir um pouco, assim, além dos guidelines, né, que existem várias formas da gente lidar com as próteses plásticas que não seja, assim, simplesmente ficar fazendo troca periódica e câncer a gente simplesmente passa uma metálica e deixa o paciente evoluir. Então, é isso. Em relação à prótese, esse caso especificamente, eu acho que esse vídeo está narrado por uma residente nossa, a gente apresentou ele na SBAD ano passado, e isso eu nunca tinha visto quando eu fiz, foi no começo do ano passado. Essa publicação que meu pai mostrou aí, agora do primeiro semestre de 2026, então posterior ao caso que a gente fez no ano passado, né, assim, o Habib, o catéter de radiofrequência, ele trabalha com 2 probes, então vocês podem ver na imagem do meu pai à esquerda, né, alguém aí na plateia já fez o Habib? Acho que o Spencer sim, né, Spencer fazia alguns lá na UAC, né? Já fiz sim, Vitor, mas não para tirar prótese. Ele é bem interessante. Essa tecnologia ela foi assim, desenvolvida por uma outra empresa, não sei exatamente qual, e depois no Brasil houve uma aquisição pela Boston. Então hoje o catéter Habib, ele é um catéter que é comercializado pela Boston. Se falou muito nisso aqui, assim, ele veio como uma alternativa à terapia fotodinâmica, que tinha muito efeito colateral, tinha alguns problemas de fistulização. Meu pai fez alguns casos, inclusive, de fotodinâmica biliar, mas também tinha mais em esôfago, né? E o Habib veio como uma forma um pouco mais controlada e reprodutível para você fazer uma terapia ablativa de via biliar. Ele foi muito estudado no contexto de neoplasias periampulares. Parece que não tem muito benefício em tempo de patência e sobrevida para tumores distais, né? Papila, duodeno, colédoco e pâncreas. Mas parece que existe um benefício para os tumores hilares. Os colangiocarcinomas de hilo intrahepáticos, parece que há um benefício de você associar essa radioablação, que é basicamente uma lesão térmica endoluminal, guiada por radioscopia, e depois você coloca a prótese. Então, vê que você mata o tumor que está obstruindo a via biliar, depois coloca a prótese, e isso parece que tem um benefício de tempo de patência e sobrevida para os tumores hilares, né? Então é aí que está essa aplicação assim, de guideline desse dispositivo, né? E aí o caso que meu pai vai colocar o vídeo, eu vou falar ele rapidamente, porque o vídeo é meio rápido, então é um caso mais complexo. Eu vou descrever como é que foi, depois meu pai põe o vídeo. Talvez fique meio repetido, mas eu prefiro isso do que eventualmente faltar alguma informação. Esse paciente, ele chama-se Jares, ele é lá do Hospital de Câncer de Barretos, e ele desenvolveu uma neoplasia hematológica. Uma neoplasia hematológica, assim, grave, foi submetido a um primeiro transplante de medula óssea. Nesse primeiro no contexto ainda de descontrole de doença hematológica, ele apresentou um quadro de icterícia obstrutiva. Fizeram um exame de imagem, achou uma massa que foi biopsiada, uma massa no pâncreas, dilatando a via biliar. Foi biopsiada e veio um sarcoma linfocítico, que é uma apresentação sólida de um tumor hematológico.
ele era jovem, assim, tinha um bom status performance, mas mesmo assim o tumor board na época acabou por paliando o paciente. Encaminharam a gente para endoscopia na época para passar uma prótese metálica, e nesse contexto o protocolo institucionaram uma metálica descoberta. Eis que ele melhorou o status performance, não sei se apareceu alguma outra droga, acabaram propondo um segundo TMO para ele, e ele simplesmente erradicou a doença. Ele simplesmente teve controle completo, ficou sem evidência de doença, o sarcoma linfocítico dele do pâncreas sumiu, e aí ele ficou com uma prótese metálica na veia biliar, que aí começou a apresentar quadros de obstrução recorrentes por ingrow, overgrow, enfim, crescimento de tecido de granulação. E a gente fez diversas CPRs nele, mas assim, diversas, assim, mais de 10, um cara de 50 anos, com doença oncológica controlada, trocando prótese plástica cada 2, 3 meses, teve várias internações de UTI por colangite. E aí, quando eu cheguei no Hospital de Câncer de Barretos, esse caso caiu de bandeja para mim, e assim, você pensa o pessoal falou bem, você pensa alguma coisa para tentar resolver esse quadro aí? Eu falei, vamos colocar uma prótese metálica dentro dessa plástica, dessa metálica antiga. Já fizemos isso. Não, vamos colocar um monte de plástica dentro dessa metálica, já fizemos isso. Vamos tentar dilatar, já fizemos isso. Simplesmente o pessoal não tinha feito tudo. E eu falei, não, então eu vou fazer uma proposta de tratamento sequencial. A minha ideia era fazer 2 ou 3 CPRs assim, programadas, com intervalo mais ou menos curto, em que eu passava uma prótese metálica dentro da anterior e fazia dilatação balonada. Então, dilatava, lembrando que a prótese metálica aberta tem 10 milímetros, né? Então, fiz dilatação para 10, para 12, acho que até 13,5. E tentei retirar dessa forma. Então, só com prótese sobre prótese e dilatação balonada, que é o que a gente faz para retirar a prótese encravada no esôfago. Mas, mesmo assim, não deu certo. Aí eu conversei com o pessoal da Boston, pedi uma gentil doação, era um paciente de SUS, e eles me doaram um catéter Habib, e a gente foi pro procedimento para tentar retirar essa prótese, depois de eu já ter tentado tirar 2 ou 3 vezes anteriormente, com todas essas outras estratégias. Acho que é isso. Passa aí, pai, o vídeo. Acho que ele está narrado, pode deixar. Já está narrado. Sim. Utilização do catéter de ablação biliar Habib no contexto de remoção de próteses metálicas aderidas. Paciente masculino realiza tratamento para leucemia mieloide aguda, sem doença de base, ex-etilista e ex-tabagismo. Paciente realizou o primeiro transplante de medula óssea halogênico aparentado, tendo como doadora sua irmã, em 27 de janeiro de 2021. Em agosto de 2023, apresentou perda de peso associada a uma síndrome ictérica, tomografia de abdômen e evidência de lesão sólida expansiva na cabeça e processo uncinado do pâncreas, medindo 3,6, 3,2 por 2,8 centímetros. Além disso, foi vista obstrução do colédoco e do ducto pancreático com moderada dilatação de vias biliares intra- e extra-hepáticas. O paciente foi submetido à ecoendoscopia com anátomo patológico de neoplasia maligna pouco diferenciada, que infiltrava parênquima pancreático compatíveis com sarcoma mieloide. Um prognóstico reservado optado por drenagem biliar. Durante a CPRE foi passada uma prótese metálica autoexpansível descoberta de 10 milímetros por 6 centímetros. Logo após foi iniciada a radioterapia. O paciente recebeu o segundo transplante de medula óssea halogênico, tendo como doador o seu filho, em 7 de dezembro de 2023. Evolui com remissão completa da neoplasia hematológica e involução da lesão pancreática. O paciente apresentou diversos quadros de obstrução devido à formação de ingrowth e overgrowth. Foi submetido a 4 CPRS para tentativa de remoção da prótese biliar metálica descoberta, porém sem sucesso. Devido à idade sem evidência de doença neoplásica, foi optado por tentativa de remoção após a realização de ablação com radiofrequência. O vídeo expõe a última CPRE realizada pelo paciente. No início do procedimento, foi retirada a prótese metálica totalmente recoberta com alça de polipectomia. Logo após, na prótese descoberta, foi introduzido o catéter Habib para realizar uma ablação de via biliar por radiofrequência. Para um pouquinho o vídeo, pai. Para o vídeo. Aí. Ele tinha uma estenose, ele tinha um encurtamento muito grande do colédoco. Parecia uma anastomose hepático-duodenal, sabe? Que às vezes a gente vê. Era muito curto, assim.
Eu acho que o repuxamento pela radioterapia que ele acabou tendo, enfim. E eu tinha muito pouco espaço entre a área estenótica, que dá para ver ali próximo do hilo, já a bifurcação da confluência. Era outra coisa que me dificultava a colocação de prótese metálica, por medo de obstruir um ramo dos hepáticos. Pode dar o play, por favor? Utilização do catéter de ablação biliar Habib. Na metade, mais ou menos. Aí, perfeito. Programado no modo soft coagulation, com efeito 8 e esse potência é o catéter, né? de 7 Ele watts. tem duas marquinhas, rádio. E a potência de 8 com 10 watts na via biliar extrahepática. E é entre essas marquinhas que a ablação acontece, né? E a gente usa aí, o catéter está lá dentro da via biliar, lá em cima. Como mostra a imagem, realizaram dilatações da prótese remanescente com balão hidrostático de 10 e posteriormente de 12 milímetros. Aí eu dilatei até 12, né? Depois de fazer a ablação. Tentei tirar, não deu certo. Aí dilatou, né? Ó, dilatação. Até Novamente, 12. com a alça de polipectomia, houve várias tentativas de remoção da prótese, com a mobilização, mas não foi possível retirá-la por completo. Eu segui o protocolo de ablação de Klatsky, né? De via biliar. São duas. E aí não saiu. Eu voltei e fiz mais uma. E Fiz uma terceira ablação. 7 watts. Foi feita nova ablação. Após, foi necessário nova dilatação com balão hidrostático de 10 milímetros, que não foi representado no vídeo. Em seguida, com alça de polipectomia, foram feitas novas tentativas de retirada da prótese autoexpansível descoberta. Teve bastante dificuldade e, depois de múltiplas tentativas, foi possível a retirada completa da prótese, com a saída de bile amarela. E eu imaginei que esse paciente ia evoluir com uma estenose benigna de via biliar, né? Logo após a retirada completa da biliar metálica autoexpansível descoberta, foi realizada nova cateterização da via biliar com fio hidrofílico e o papiloto. E aí eu coloquei uma outra prótese metálica, dessa vez descoberta, né? Centímetros com boa drenagem da via biliar e do contraste. O paciente evoluiu bem, recebendo alta 2 dias após o procedimento. Após a realização de pesquisas na literatura sobre métodos de retirada de próteses aderidas, foram encontrados relatos de uso de alça de polipectomia, pinça de corpo estranho, ajuda da radiointervenção, como também o uso de colangioscopia com spyglass. Não foi encontrado relatos sobre o uso de catéter de ablação biliar Habib no contexto de remoção de próteses metálicas aderidas. Isso era na época, né? Você vê que a literatura está sempre evoluindo, né? Em junho do ano passado não tinha nada e agora já tem alguma serinha de casos aí. E aí é isso, assim, só a evolução dele, eu passei essa prótese metálica, ele ficou bem pra caramba, foi pra casa, ele é do Acre, assim. E aí, só que aí ele voltou periodicamente, a gente marcou uma consulta para ele com uns 2 meses, ele voltou para fazer uma radiografia de abdômen e a prótese não estava lá. A prótese que eu passei tinha migrado. Falei, bom, ele tá bem, colhe exames, se tiver tudo bem, vamos deixar ele assim. Migrou, talvez a estenose tenha laceado. E aí, uns 15 dias depois, ele reinternou com quadro de colangite e obstrução biliar de novo. Aí a gente passou uma prótese plástica na urgência, só para tirar da colangite, e eu repassei essa prótese metálica faz alguns meses. Aí ele está em observação. Se essa segunda prótese metálica migrar, a ideia é a gente passar uma Axios. Eu tive um caso de estenose de anastomose hepático bulbar, hepático duodenal, que a gente tratou com Axios. Então, assim, o que está na manga é uma Axios aí. Então é isso. No meu caso era esse daí. As novas tecnologias nos abrem portas e criam problemas. Novas tecnologias vão resolver os problemas que foram então criados, né? Ainda bem, né, que essas coisas acontecem. Utilização do catéter de ablação biliar Habib no contexto. Era isso que nós queríamos apresentar.
Viu? Podemos agora, então, conversar. Muito obrigado. Obrigado, Vitor. Obrigado, doutor Brunaldi. Acho que enquanto o pessoal aqui está esquentando, eu vou pedir ajuda. Eu não faço CPR, sou um curioso, mas aqui a gente tem uma plateia qualificada, depois acho que vale aí um comentário, uma pergunta, alguma coisa. Eu tenho uma pergunta mais de um gestor assim, de serviço de saúde, de endoscopia, que é esse conjunto todo de próteses que a gente estava falando, vários formatos, vários calibres, vários comprimentos, né? Vocês entendem que isso para um serviço é necessário? A gente tem que ter um portfólio praticamente completo, ou tem alguma coisa que a gente tem que ter ali na manga para resolver e depois encomendar e fazer um segundo tempo? Porque isso na gestão é complicado, né? Você deixa um portfólio lá disponível, você não usa, daí vem o fornecedor e retira porque você não usou, aí você não consegue defender que você tem que ter porque vai que acontece um caso, aí no dia seguinte que ele tira acontece o caso e você não tem. Então, na visão de vocês, vocês acham que um serviço a gente precisa defender que tenha esse portfólio amplo, ou de repente trabalhar com algumas próteses estratégicas e depois encomendar fazendo o segundo tempo? Eu acho que a disponibilidade total assim, de todos os materiais é muito difícil que você tenha, né? Então, essa segunda opção que você coloca, Marcelo, que é a de ter os principais, é a mais adequada para a maioria dos serviços. Se você tem um serviço que não tem limites aí importantes de disponibilidade, como o Vitor falou lá no Hospital do Amor, você tem disponibilidade de próteses plásticas e tal, lógico, você deve utilizar isso. Mas não é a realidade, né, da maioria dos serviços. Sei o que você acha, Vitor. O que eu acho, Marcelo, assim, acho que você tem que ter... Eu acho que, assim, em termos de prótese plástica, quando você desce da 10 frente, você já perde muita patência, muita qualidade de drenagem. Então, eu acho que você tem que ter no teu portfólio uma prótese curta e uma um pouco mais longa de 10 frente. Eu diria 10.5 ou 10.7. E uma um pouquinho mais longa, 10.9 ou 10.10. Então, uma curta, ou 10.5 ou 10.9, e uma um pouco mais longa, ou 10.9 ou 10.10. E as próteses mais longas, que em geral a gente vai usar para obstruções hilares ou intrahepáticas, aí você pode se dar o luxo de ter uma prótese um pouquinho mais fina, né? Que você não precisa de tanto calibre lá para cima, né? E aí eu teria uma 8,5 12. Então acho que é isso. Se eu tiver 10,7, 10,9 ou 10,10 e 8,5 12, com esses três tamanhos de próteses plásticas, você está assim, coberto 99% dos casos. Em relação à metálica, eu teria só 10,6 totalmente coberta. Eu acho que a 10,6 totalmente coberta, sim, resolve 99% dos seus problemas, entendeu? Nunca tá errado. Né? E a pigtail? Deixaria ela... A pigtail eu deixaria ela para outras coisas, cara. Eu deixaria ela para fístula, para pseudocisto, eu deixaria para outras coisas. E assim, se você em algum momento preferir passar a pigtail, na via biliar você passa. Para mim, a única indicação de pigtail é quando você não tem ponto de ancoragem. Então, você está passando... Exemplo, assim, um caso bem que me acontece às vezes. O paciente tem um anel de papila e aparece com síndrome colestática aguda. Não tem biópsia, eu não tenho estadiamento local ainda, não sei se ele vai fazer uma papilectomia ou se ele vai fazer uma GDP, porque está ictérico. Aí, esse paciente, eu tendo a fazer uma infundibulotomia, para eu fazer uma drenagem fora do sítio tumoral. Então, ali, eu não tenho coragem de deixar ele sem prótese, porque é uma obstrução tumoral, mas se eu colocar uma prótese reta, ela vai migrar, porque eu não tenho tumor para segurar e não tenho cálculo para segurar. Então, para mim, meio que assim, de via biliar, acho que essa seria a única indicação, assim, para eu passar uma pigtail, sabe? Mas o pigtail é muito útil nessas outras situações. Fístula, drenagem de coleção e pseudocisto. Então eu deixaria. A pigtail também tem
utilidade, como eu disse na apresentação, ela é utilizada em condições especiais. Então, além do que o Vitor falou, tem uma utilidade, por exemplo, em prótese plástica, que você deixa sem estenose. Plástica não, prótese metálica sem estenose, que essa prótese metálica pode migrar. Então, você coloca a prótese pigtail ao lado ou dentro da prótese metálica, e aí ela fixa a prótese metálica. Então, é uma condição, logicamente, de exceção, mas é muito útil nesses casos também. Já temos também estudos, assim, eu acredito bastante nisso, é que não é uma coisa que a gente faz com muita rotina na prática. Você passa o pigtail dentro das próteses à posição de lumen que faz drenagem biliar. Você faz uma drenagem ecoguiada, coleta duodenal, e aí se discutiu muito passar um pigtail coaxial, né, um pigtail dentro da prótese à posição de lumen, ou não. E se mostrou benefício de passar. Daí, nesse sentido, não é de migração, né, porque a prótese à posição de lumen não migra, mas é por redução de obstrução por bolos alimentar, né. O pigtail, ele protege a prótese de entrar comida dentro da via biliar. Legal, vou agradecer até porque a gente fez uma enquete recente na equipe, por conta disso mesmo, né? Então o pessoal do almoxarifado ali sinalizou que a gente não tinha muito como defender muitas opções ali, então a gente teve que trabalhar com um portfólio restrito. E obrigado aí pela opinião de vocês, que é o que a gente vai tentar praticar aqui e depois o segundo tempo. Deixa eu pedir ajuda aqui, tem quase uma comissão médica aqui de endoscopistas especializados em via biliar. Queria um comentário aí, pessoal. Ciro, Spencer, Marcelo, Patrícia, Fabrício, tem o Guilherme, enfim, tem bastante gente aqui. Eu já falei, eu não faço, então eu queria a ajuda de vocês aqui para ter um microfoninho aqui, ó. Nossos convidados aí. Obrigado, professor Ronaldo. Obrigado, Vitor. Na verdade, eu tenho só um comentário, assim, eu viajei algumas vezes para outros serviços fora e o que a gente vê é que atualmente eles têm muito receio de colocar prótese metálica em patologia tumoral, principalmente perto do hilo, porque a hora que você tem uma obstrução dessa prótese metálica, você tem um problema, né? Então a prótese metálica colocada ali perto do hilo, realmente eles têm evitado colocar, eles usam muitas próteses plásticas. Tem uma prótese que é a Jolin, que é uma prótese da Cook, que eles colocam muito lá, que nós não temos no Brasil. Na verdade, essa prótese é uma prótese pancreática, multiperfurada, e eles conseguem customizar, eles conseguem cortar e definir qual o tamanho que eles querem colocar essa prótese lá na região hilar. Uma prótese que assim, eu vi surgir há pouco tempo e que está começando a ser usada, e é uma prótese metálica autoexpansiva, é aquela prótese totalmente coberta, tipo multi-roll. Ela é perfurada na parte do revestimento e não na parte metálica. E a vantagem é que ela poderia ser colocada na região hilar, poderia ser colocada sobre o duto cístico, sem o medo de ocluir o cístico e fazer uma colicite aguda. E assim, eu vejo que talvez seja uma prótese meio coringa aí, é uma prótese totalmente coberta e ela é removível, né? Não tem grandes estudos a respeito dessa prótese, né? A gente tem séries de casos e assim, o resultado, comparando com a prótese parcialmente coberta, é semelhante, mas na questão de retirar a prótese, ela foi melhor, ela performou melhor. Conseguiram retirar em praticamente 100% dos casos, essa prótese totalmente coberta, multiperfurada e que tem essas vantagens desses orifícios. Eu não sei se o Vitor já tem experiência com essa prótese, já passou alguma vez. É uma prótese assim, que eu acho que talvez a gente vai ter mais estudos a respeito do performance dela. Quer falar, pai? Não, pode falar. Não, assim, Spencer, eu nunca usei essa prótese, eu vi, acho que é a Hanaro que trouxe, né? A Hanaro que trouxe. Eu não tenho experiência com ela ainda, acho assim, interessante a ideia, porque os buracos eles não estão em contato com a malha metálica, né? Por isso que não dá tanto tecido de granulação, não faz tanto engrow, né? Apesar dela ser perfurada, né? Só fico pensando, assim, de você colocar lá dentro do hilo, que você tem que dar a sorte do buraco da prótese estar alinhado com a via biliar que está confluindo ali, né? Então, acho que, assim, realmente a gente vai precisar... Faz sentido, né? Tem plausibilidade biológica, mas acho que a gente precisa realmente fazer casos e avaliar esses pacientes para ver se realmente ela é segura de se colocar no hilo, assim.
já tivemos muita desilusão com prótese, né, Spencer? Acho que você estava lá na época que se desenvolveu o stent bariátrico, né, para torção de sleeve, vista de sleeve, e deu tudo errado, a prótese migrava, furava, dava... Putz, tivemos migração, tivemos um monte de complicação com ela. Então, assim, acho que a gente precisa usar e ver como é que fica. Uma que eu usei uma vez, achei interessante, aquelas próteses de hilo, né? A Cook chama-se Silver, a da Boston eu não sei, mas são próteses que você consegue colocar coaxiais, né? Então, para tumores hilares, né? Você consegue jogar 2 fio guias e dispará-las simultaneamente, né? Porque elas têm uma fechada, cabem 2 no canal de trabalho, né? Essa eu achei interessante, mas ela é basicamente uma prótese coberta, né? E em relação à prótese hilar que você mencionou, plástica de hilo, que na verdade uma prótese pancreática, eu vi na Mayo Clinic. Eles têm prótese de até 15 centímetros. E é bem interessante porque ela é igual a prótese pancreática, então ela tem múltiplos furos, né? E diferente dessa metálica multiperfurada, ela não é autoexpansível, né? Ela é uma prótese... Não chega a ser igual ao pigtail, não, né, Spencer? Ela é mais mole, né? Ela é um material diferente, assim. E, enfim, é interessante também. O argumento em relação a essa prótese metálica multirole é que ela diminuiria a incidência de pancreatite aguda, né? Porque ela não obstruiria o ósseo pancreático. Então, isso é que eles estão... a venda atualmente está baseada nisso. Não, dá menos pancreatite aguda. Né? Mas ela também faz também ingrow, né? Mas muito menos do que a prótese normal. Mas é interessante, mas nós precisamos mais estudos em relação a isso. Como o Vitor falou, nós tivemos muitas decepções, né, com design de próteses, né? Pessoal, parabéns pelas apresentações, tudo muito bacana, casos brilhantes aí. Eu também acho isso, eu vou corroborar o que já foi falado, chover um pouco no molhado. Eu acho que a gente precisa esperar mesmo. Muitas desilusões com próteses, eu fico pensando se esses multirolos, a gente vê que as próteses recobertas, elas às vezes nem com muito tempo elas desgastam o revestimento e vai expondo a malha metálica em alguns pontos, e será que isso a longo prazo não vai acabar aderindo mais e acabar indo contra aquela ideia inicial de ser fácil de remover? Precisa de tempo, né? A medicina precisa trabalhar nisso e ver se vai sair, né? Eu queria fazer umas perguntinhas, uma mais simples do ponto de vista prático, uma curiosidade minha. O primeiro caso que o professor Brunaldi colocou, de uma prótese que ficou muito longa, eu queria saber como que vocês gostam de medir a prótese, né? Se vai no olho, se vê o exame de imagem antes, ou se... Eu gosto de colocar a prótese em cima do paciente e medir com raio-x ali, ou se puxa o papilótomo e estima a medida ali pelo dedo, né? E uma outra pergunta para outro caso, esse caso incrível aí do Vitor, se em alguma dessas múltiplas tentativas, se o pessoal chegou a tentar usar durante a remoção da prótese o basket de litotripsia, porque eu tive um caso mas era prótese plástica de 10 anos, perdida lá, e que eu senti que o basket de litotripsia, por ser mais robusto, mais metálico, ele me deu uma atração para ajudar a tirar aquela prótese que a alça não dava. Ela dá a impressão que estica, o material mais frágil, né? Mas a sacada do Habib foi incrível, genial. E ainda nesse caso, se em alguma dessas tentativas, se o paciente teve pancreatite, porque esse pâncreas foi surrado, né? Durante todo esse processo, né? Não, em relação à sua primeira pergunta, como é que a gente calcula, existe até fórmulas, né, para isso. Você tem fórmulas para calcular, mas na prática, o que nós fazemos é calcular mais ou menos o tamanho da estenose, comparando com o calibre do aparelho. Então, você tem uma
uma ideia mais ou menos aproximada, né? Para não fugir tanto, como no caso que foi aquele primeiro que a prótese realmente foi exorbitante, né? Mas depois de um certo tempo você acaba naturalmente já sabendo o tamanho que você tem que colocar. Mas existem fórmulas para você calcular exatamente o tamanho da prótese que você tem que colocar. Marcelinho, obrigado pelas perguntas, cara. Eu faço no olho, viu? Eu faço no olho e eu tenho um fator que meu pai também tem, que ele está ocultando aqui, chama-se fator gyro. O gyro é o nosso instrumentador. Esse cara faz CPR faz talvez pouco menos tempo que meu pai, mas ele viu muita coisa, mas muita CPR. Então ele é um cara que assim, que se eu tô na dúvida, já aí. Passar uma de 12, você acha que chega de 10? O apelido dele é Vuvuzela. Vuvuzela, que é corneteiro. Ele tem 70 anos, mas sabe muito. Então, assim, é um misto de olho com um gyro que eu uso para definir o tamanho da prótese. É muito raro dar errado. Modéstia à parte, né? Quer dizer, modéstia não, porque é ele, né? Então é isso. Em relação ao comentário do basquete, cara, meu problema não era a pegada, sabe? Eu conseguia pegar a prótese, eu tinha uma boa pegada, mas ela estava tão aderida, era uma prótese metálica descoberta que tinha ficado 2 anos dentro da veia biliar. Então, assim, ela e foi colocada num contexto de uma doença maligna, oncológica, e o paciente fez radioterapia. Então, assim, ela estava grudada num nível, assim, absurdo, de eu puxar e o duodeno vir junto. E em relação à pancreatite, eu não sei se deu para reparar na imagem endoscópica na hora que eu tirei a prótese. Rolou uma retração tão grande que a entrada do colédoco, ele estava no joelho duodenal superior, né? E assim, eu nem via pâncreas, mas ele estava muito longe do pâncreas. E aquela prótese que ficou quase uns 3, 4 centímetros para fora que vocês viram, era uma prótese de 6 centímetros. Então o colédoco tinha retraído e eu não sei, estava repuxado. Eu ficava muito longe do pâncreas. Ele nunca fez pancreatite aguda em nenhuma das abordagens, nossa, pelo menos nesse ano e meio que eu acompanhei ele aqui, né? Legal, mais alguém aí com um comentário? Vitor, Brunaldi, eu queria só falar então que a gente cometeu uma gafe, mas a gente vai corrigir ela adequadamente, que é mandar para vocês o vinho da noite. Então isso já está a caminho, vocês vão receber, vocês podem ficar aí para apreciar a aula, porque vocês já vão conhecer o vinho que vai chegar aí em Ribeirão na casa de vocês. Depois até vou pedir o endereço direitinho para mandar direitinho. E falar também que hoje foi a nossa estreia de um sistema aqui de transmissão, que o Wagner Concon é o nosso operador de áudio e vídeo e trouxe para a gente um sistema que funcionou maravilhosamente bem aqui para fazer essa transmissão online aqui. A gente transmitiu pelo Zoom, mas está fazendo essa interação aqui entre nós e a gente está vendo aqui na tela, troca um, entra outro, está bem bacana aqui. Parabéns, Wagner, obrigado. Então, obrigado, Vitor, obrigado, Dr. Brunaldi. Fiquem aí com a gente vai passar aqui agora para a aula do vinho. Vou convidar aqui o Fabrício Bagaroli, que vai falar hoje para a gente. Eu vi que o Dr. Brunaldi não decepcionou aqui o gasto com vinho, estava tomando vinho durante a apresentação. E a gente vai falar de um vinho branco, vai falar de um Riesling, né, da uva Riesling, de uma vinícola que a gente já abordou aqui, que tem uma região icônica lá que faz esse vinho, que a gente vai mandar com prazer para casa de vocês aí. Só esperar. Não é a Amazon, mas chega rápido. Vamos garantir. Fabrício, bem-vindo mais um. Obrigado. Eu quero dizer que foi uma apresentação, perfeição aí. A única falha foi a minha aqui de início, tá? E muito obrigado e fico agradecido aí pelo vinho. Estou esperando, hein? Imagina. E vamos lembrar, salva de palmas para os nossos convidados. E reforçando o que o Concon falou, na próxima é presencial, hein? Já não tem mais a desculpa agora de online. Vai, combinado. Marcelo, eu vou pedir licença. O vinho vai na sexta. Pô, boa ideia. O vinho vai na sexta. Preciso sair para comprar tramal para minha cachorra, cara.
ficou paraplégica ontem. Sem brincadeira. Então eu tá, vou joia. pedir licença que eu assinei uma farmácia aqui no interior, né? Fecha, meu. Vai lá, Fabrício. Bom, aproveitem o vinho aí. Valeu. Tchau, gente. Obrigado mais uma vez e conta um pouquinho pra gente da Riesling aí, o que você trouxe pra gente hoje. Obrigado, doutor Marcelo, doutor Concon, todos presentes, quem está em casa. A gente vai falar de uma uva muito especial. Na minha opinião, é a branca rainha. Eu gosto demais dessa uva. E é uma uva que já fez história muitos anos atrás. Na década de 30 e 40, Nova York era o vinho mais valorizado que tinha, mais do que Borgonha, mais que Bordeaux. Mas aí, após as guerras, a Segunda Guerra, ela declinou devido a tudo que aconteceu, né, com a Alemanha. E aí começaram a produzir Riesling mais baratos também, né? A gente recebeu aqui um Riesling que não era muito bom, que era aquele Liebe Frau Milch, né, que dava uma dor de cabeça danada no dia seguinte. Mas a Riesling não é aquilo, a Riesling é o que vocês vão estar provando hoje. E para os maiores especialistas de vinhos do mundo, a grande uva branca do mundo, junto com a Chardonnay. O passador de slide tá aqui. Obrigado, doutor. Então o tema da aula é que a Riesling é a uva mais longeva do mundo, branca, né? E é mesmo, né? Tem Rieslings com mais de 40, 50 anos que são estupendos, né? E a gente vai estar contando para vocês por que ela tem essa característica. Antes a gente ia falar da Áustria, a gente já falou ano passado, em maio do ano passado, quando os vinhos dessa vinícola chegaram ao Brasil. E a gente apresentou para vocês um pouquinho da Áustria, é um país que é pouco conhecido no Brasil, então eu vou passar novamente as informações que eu acho que vale a pena. A Áustria, ela é muito famosa pelos brancos, a principal uva dela é a Gruner Veltliner, que foi a uva que a gente apresentou aqui em maio do ano passado. E a segunda uva branca mais importante é a Riesling, que aí já vem, né, da vizinha Alemanha, né, e ela tem clima muito parecido com o alemão, solo parecido também. Então, hoje a viticultura austríaca ela é conhecida por 7 elementos. Então, o primeiro elemento é o clima, que é frio, e está na mesma latitude da Borgonha, né? A Borgonha, como todos nós sabemos, é a grande referência de vinho do mundo, através da Chardonnay e da Pinot Noir. A terra tem solos com cristais, argilosos, calcários e vulcânicos. E lá também tem as uvas autóctones e internacionais. A cultura de mais de 2000 anos produzindo vinhos, desde a época do Império Romano, se produzia vinho na Áustria. Eles têm um respeito enorme pela natureza. 24% dos vinhedos deles, então 1/4 dos vinhedos da Áustria são certificados orgânicos. A gente já falou aqui várias vezes, né, que não é simples ter a certificação orgânica, porque além de ter intervenção química zero, também não pode ter nenhuma influência dos vizinhos, né? Então, se tiver algum vizinho que aplica defensivo agrícola, isso vai intervir na produção, né, da vinícola que está tentando fazer orgânico, e os órgãos certificadores não vão autorizar. Quase 30% dos vinhedos de lá são sustentáveis, né? Então tem todo o cuidado com a natureza. Eles têm uma relação de qualidade e preço muito boa. E eles têm um terroir, né, uma identidade que é única, né, principalmente nos brancos. A região que produz esse Riesling que está na taça de vocês é Weinviertel, e tem uma sub-região dentro da Weinviertel que chama Falkenstein. Esse é um Riesling Falkenstein, ele está nessa sub-região Falkenstein, que é uma região muito importante na Áustria. A vinícola Damberg, que produz esse vinho, está a 80 quilômetros de Viena e está próxima da divisa com a República Tcheca, então está no norte da Áustria. O solo da Damberg é argilo-calcário, né, que é um solo muito parecido com o que a gente encontra em regiões importantes como Bordeaux, parte da Borgonha,
né? Piemonte, Toscana, região que produz, né, a Gruner Veltliner, que é a uva que a gente degustou ano passado. E eles têm a denominação de origem deles, né, que é a DAC, que é a Districtus Austriae Controllatus. Então, a denominação de controle da Áustria. A Damberg está em torno de 350 a 420 metros de altitude. As vinhas têm mais de 60 anos. Ela é certificada orgânica e vegana. Tem 3 sócios que compõem a vinícola, a sociedade dela, que é o Matias, o Georg e o Mikael. E ela tem essa certificação, que é uma certificação muito importante, que é a certificação OTW. Aqui é difícil de falar, se tiver alguém que fala alemão, eu passo a bola. Uma sopa de letrinha aqui. Mas isso daqui é como a VDP na Alemanha, que é um símbolo muito famoso, que é o símbolo da águia, que as 100 melhores vinícolas da Alemanha são certificadas pela VDP. E a OTW são as 90 melhores da Áustria. Tá? E a Damberg está entre as 90 melhores vinícolas da Áustria. Aqui uma foto das vinhas e da vila da onde está situada a Damberg. A estrutura da Damberg, onde ela vinifica os vinhos e os parreirais no entorno. Os 3 sócios. Tá todo mundo feliz. Agora então a gente vai para a estrela da noite, que é a Riesling. Então, ela é a principal uva da Alemanha, né? Infelizmente a gente pegou esse trauma na década de 80, 90, com o Limfraumilch, né? Um vinho que tinha muito açúcar adicionado. Todo vinho, né? O vinho suave era um vinho suave. Todo vinho que tem açúcar adicionado, normalmente é um vinho que vai dar dor de cabeça. O álcool vínico com o açúcar não é uma combinação boa, né? Infelizmente a gente pegou esse trauma, mas a Alemanha faz dos grandes vinhos do mundo. O Luiz já trabalhou numa enoteca lá em São Paulo, que é espetacular, e o proprietário é especializado em vinhos alemães, né, Luiz? E a gente já teve a oportunidade de provar vinhos alemães assim, de tomar de joelho, são espetaculares. Depois, na Áustria, como eu já falei para vocês, a segunda uva mais plantada é a Riesling, né? A primeira é a Gruner Veltliner. A Gruner, para comparar com a Riesling, para mim a Gruner ela é como se fosse uma híbrida de Chardonnay com a Riesling. Tem aquela gordura, cremosidade da Chardonnay, mas tem também a acidez, né, a vibração da Riesling. Então a Gruner é uma uva muito interessante. A gente encontra também a Riesling na Alsácia, né, que pertencia à Alemanha até a Primeira Guerra e passou a pertencer à França. Está na divisa com o Platinado, com o Pfalz da Alemanha. E o Riesling alsaciano é muito famoso. Na Nova Zelândia tem Riesling também. Na Austrália tem Rieslings muito bons. Eu já provei alguns Rieslings australianos excelentes. E na África do Sul. Então é uma uva que ela disseminou bem pelo mundo. No Chile também te encontra ela. Aqui no sul do Brasil tem uma cidadezinha chamada Nova Petrópolis, que eles têm a Riesling Renano. No sul tem muito a Riesling Itálico, que é uma uva de origem italiana, é outro estilo de Riesling, que é muito utilizada aí pelas vinícolas para fazer o blend no espumante. A Chandon começou a usar muito a Riesling Itálico, mas não é a Riesling Renano, que é o caso da uva que a gente está degustando hoje. Né? E no Brasil eu só conheço essa cidadezinha, a Nova Petrópolis, que são imigrantes alemães que plantaram a Riesling Renano lá. Na Argentina a gente encontra um pouco também. A origem dessa uva, né, começaram a identificar o registro dela de 1435 na região de Rheingau, que junto com Mosel são as duas principais regiões da Riesling na Alemanha. Então aqui também ela é originária então, né, do rio Mosel e do rio Reno. As condições ideais para Riesling: frio, ela gosta muito de frio, e também de íngreme, né, de regiões bem íngremes. Se a gente pegar Mosel,
é muito parecida com a região do Douro, é uma região muito bonita também, uma região que vale a pena conhecer. Das principais uvas brancas do mundo, característica, alta acidez, ela é muito aromática, né? A gente vai encontrar o famoso aroma de petróleo em alguns Riesling, principalmente os alemães, ou óleo Singer, a gente pode falar também. Floral, que a gente vai encontrar mais nesse Riesling que vocês estão degustando, esse é mais floral e mineral. Cítrico, também se encontra na Riesling. Os vinhos são muito longevos devido a essas características, frio com acidez, né? Vai produzir uma uva que vai dar um vinho longevo, e a Riesling tem essa característica, né? Com sobra. São muito elegantes, complexos, porque eles vão mudando ao longo dos anos, como eu falei, é vinho que pode chegar a 50, 60 anos ou mais, né? Tem relatos aí de Riesling com mais de 100 anos, e ela vai evoluindo como um grande vinho tinto, ela tem esse potencial. As uvas dela têm a coloração verde amarelada, e um tamanho médio, e ela é delicada. Ela tem uma casca mais fina. Ela é muito versátil, ela faz de espumante, vinhos secos até vinhos doces. Nos vinhos doces tem dois tipos de vinho que a gente faz com a Riesling, né? Tem a Eiswein, que é o vinho de gelo. A Alemanha criou isso, e o Canadá hoje replica isso também com a Eiswein, né, que espera a uva congelar, né, e faz o vinho doce dessa uva congelada, mas quando ela já está bem madura, né, para tirar o máximo de açúcar possível, né? E a Botrytis cinerea, que aí é a podridão nobre, que também é muito utilizada em Bordeaux para fazer o Sauterne, né, que aí são considerados os vinhos mais importantes do mundo, né? Eles têm uma apelação que eu gosto muito na Alemanha, que é a Auslese. Eu prefiro do que o Sauterne. Sauterne, na minha opinião, falta acidez. Os vinhos alemães, eles vão ter mais acidez, então é um vinho mais agradável de se tomar. E tem mais longevidade que o Sauterne também, por causa da acidez. Então, o vinho da noite é o Riesling que está na taça de vocês. É um Riesling 2022 do terroir, né, da parcela chamada ali Falkenstein. Tem 12,5 de álcool. A Riesling normalmente sempre vai ter o álcool mais baixo. Os secos, como esse, vai ter de 12,5 a 12 a 13%. E aí os mais doces podem ter aí de 8, 9 até 10, né? Os mais doces, a gente colhe a uva mais tarde, vai ter mais açúcar e produz, eles controlam para produzir menos açúcar muitas vezes. Então tem Riesling com açúcar mais baixo, vai dar um álcool mais baixo também. A maturação desse vinho foi em tanques de aço inox, que o produtor quis preservar toda a acidez, o frescor, as frutas, né, as características das uvas e do terroir. E ele ficou 5 meses no tanque em batonagem, né, fazendo em contato com as lias para deixar ele mais aromático, mais expressivo, mais intenso. A harmonização que a gente sugere são os peixes, os frutos do mar, né, e muito bem com culinária asiática. Vou pegar uma taça. André, você me dá uma taça com vinho, por favor? Para a gente analisar ele juntos. Tá, a coloração já estou vendo de vocês, ele já está um amarelo palho indo por dourado. Como é que está quente? Tá. Então já foi servido as garrafas de vinho, então eu analiso com vocês, eu lembro bem o vinho, mas vocês podem também interagir comigo e falar o que vocês acham. Eu já falei da cor, alguém quer falar os aromas que vocês perceberam nesse vinho? Uhum. E nos aromas, o que você sentiu, doutor? Abacaxi.
Aham. Abacaxi, pêssego. Luiz, o que você sente, Luiz? Eu sinto floral nele também. Jasmim ele sentiu. E ele, pelo que eu vi nas taças, ele tá muito gelado. Sim, eu sugiro a vocês deixar que rapidamente ele vai chegar na temperatura ideal. Mas vale a pena para sentir um pouquinho mais dessa evolução dele na taça. Mas é um vinho que a gente vai percebendo a evolução na taça dele. E aí, Fabrício, fala pro pessoal hoje qual que é a oportunidade da noite, né? Esse vinho especial, esse vinho, gente, é um vinho de uma vinícola bem diferenciada, aquela situação que o Fabrício bem nos brinda aqui com oportunidades que a gente não acha em lugar nenhum. Então esse é mais um, a gente já tinha experimentado a outra uva que eu não sei dizer o nome, não vou arriscar, que é a mais icônica da Alemanha, como é que é? Gruner Veltliner, isso da aí, Áustria. essa aí. E agora veio um Riesling realmente diferenciado, né? Como que tá aí o preço para hoje? Esse vinho, o preço dele é 290, por Gastro Convino tá 260 e para SMCC 246. O aniversariante do mês vai pagar a conta. Paga o bolo. Eu queria dar mais 2 recadinhos, doutor, se me permite. A gente está recebendo um italiano aqui na semana que vem. A gente tem 2 eventos em Campinas. Um no Oste, um jantar harmonizado. A gente está com as últimas vagas. Vão ser 4 vinhos, 3 brancos, 1 tinto, 4 pratos que o chefe Diego criou. Vai ter até Vieira, vai estar muito gostoso o jantar. Então, quem gosta, vale a pena. E a possibilidade, né, de estar com o produtor. Isso não tem preço. É muito bom. Ele é um produtor de alto nível do Friuli. Friuli é divisa da Itália com a Eslovênia. Eles têm uvas difíceis de encontrar, que normalmente são só da região, como a Ribolla Gialla, Malvasia, Friulano. Vai ter um Pinot Nero também. No dia seguinte, isso vai ser na quarta, dia 29. No dia 30, a gente tem uma Masterclass, que é uma aula mesmo, com o produtor na Casa Marcelo Campos, aqui na Nova Campinas, aqui pertinho. Então, quem quiser, eu tô até o fim, me procura que a gente tem as últimas vagas. E uma notícia boa para todos vocês que são amantes do vinho. A Vecchio Mundo, junto com o Lillet Café, não sei se vocês conhecem, ali no Cambuí, para baixo do Autor, e está abrindo um wine bar, que vai se chamar Colheita, na Antônio Lapa. Tá? A gente deve inaugurar no mês que vem. Eu tenho um convite ali para vocês, quando estiverem saindo, peguem comigo, um convite especial para vocês conhecerem lá o Colheita. E cabe os 30 médicos, assim, para fazer um jantar lá de vez em quando? A gente tem que fechar o Colheita inteiro, lá vai ser uma proposta mais tudo bem, wine bar, tudo bem, não tem tipo problema. Europa mesmo, mas vai ter uma sala VIP em cima, para reuniões menores, quando vocês quiserem fazer, que vai comportar 8 pessoas. Né? E embaixo a gente vai ter estrutura para 30. Vagas mais limitadas ainda, são só 8 vagas no próximo Gasco. Fabrício, obrigado mais uma vez. Obrigado a todos vocês aqui presentes. Obrigado ao pessoal de casa. Obrigado ao Dr. Brunaldi, ao Vitor Brunaldi. Mais esse Gastro Convino que foi sucesso. Obrigado, Wagner, que estreou aqui essa videotransmissão. A Albert, que está dando apoio para a gente à distância. A Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, que ajuda a gente, apoia a gente com a estrutura. E vamos aí para maio com um palestrante que a gente já está conversando aqui, que vai ser bem bacana. Um tema bem legal. Bom jantar para todos aí. Até a próxima.